Você já ficou horas fazendo absolutamente nada, mas sem conseguir descansar de verdade? Rolando o feed, assistindo vídeo atrás de vídeo, abrindo o Instagram, fechando, abrindo o TikTok, fechando, voltando para o Instagram, sem prazer real, sem descanso real, apenas passando o tempo. E lá no fundo, uma voz constante dizendo: você devia estar fazendo aquilo. Aquilo que você adiou ontem, e anteontem, e na semana passada. A maioria das pessoas chama isso de preguiça, de falta de disciplina, de fraqueza de caráter. Mas a ciência diz algo completamente diferente. Procrastinação não é um problema de gerenciamento de tempo. Não é preguiça. Não é falta de força de vontade. É um problema de regulação emocional. E tem uma razão dark, profunda e específica, pela qual o seu cérebro escolhe o sofrimento lento da procrastinação em vez do desconforto rápido de simplesmente começar. Depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para a procrastinação como um defeito de caráter. E mais importante, vai entender exatamente o que fazer para sair desse ciclo de uma vez por todas. A mentira que todo mundo acredita sobre procrastinação. Durante décadas, pesquisadores, coaches e especialistas em produtividade trataram a procrastinação como um problema de organização. A solução era sempre a mesma: faça listas, divida tarefas grandes em pequenas, use um calendário, adote o método Pomodoro, acorde mais cedo. E talvez você já tenha tentado tudo isso. E talvez tenha funcionado por alguns dias, até parar de funcionar. Porque todas essas soluções atacam o sintoma errado. Em 2013, o pesquisador Fusquia Sirois, da Universidade de Sheffield, publicou um estudo que mudou a forma como a psicologia enxerga a procrastinação. Sua conclusão foi direta: procrastinação é primariamente uma estratégia de regulação emocional, não de gestão de tempo. O que isso significa na prática? Significa que quando você procrastina, não está evitando a tarefa. Está evitando as emoções negativas associadas à tarefa. O medo de falhar, a ansiedade de não ser bom o suficiente, a sensação de tédio ou frustração que a tarefa provoca, a pressão de ter que entregar algo que vai ser julgado. Seu cérebro faz um cálculo rápido e inconsciente. O desconforto imediato de começar versus o alívio imediato de adiar. E escolhe o alívio, sempre. O problema é que esse alívio é uma ilusão, porque a tarefa continua lá, a culpa se acumula, a pressão aumenta e o ciclo se repete, cada vez mais pesado. O que acontece no cérebro quando você procrastina? Para entender a procrastinação em um nível mais profundo, precisamos entrar dentro do cérebro. Existe uma região chamada amígdala, uma estrutura pequena, em formato de amêndoa, responsável por processar ameaças e disparar respostas emocionais. É ela que aciona o sistema de luta ou fuga quando você se depara com perigo. E aqui está o problema. Sua amígdala não distingue entre um predador na savana e um e-mail difícil que você precisa responder. Quando você pensa em uma tarefa que te gera ansiedade, a amígdala dispara. Ela sinaliza ameaça. E o sistema nervoso responde com a única coisa que sabe fazer: afastar você da fonte de desconforto. Procrastinar, nesse contexto, é literalmente uma resposta de sobrevivência. Mas tem um segundo personagem nessa história: o córtex pré-frontal. É a região responsável pelo planejamento, pela tomada de decisão racional e pelo controle dos impulsos. É ele que sabe que você precisa fazer a tarefa, que entende as consequências de adiar, que consegue ver o futuro. O problema é que o córtex pré-frontal é lento e a amígdala é rápida. Nos momentos de estresse, ansiedade ou sobrecarga, a amígdala simplesmente sequestra o controle, e o córtex pré-frontal, por mais que saiba o que é certo, não consegue competir. É por isso que nos momentos em que você mais precisa de foco e disciplina, é exatamente quando menos consegue acessá-los. Não é fraqueza, é neurobiologia. Os 5 tipos de procrastinação e suas raízes psicológicas. Aqui está algo que a maioria das pessoas não sabe. Existem tipos diferentes de procrastinação, cada um com uma raiz psicológica diferente, e a solução para cada tipo é completamente diferente. A procrastinação do perfeccionista. Esse é o tipo mais comum entre pessoas de alto desempenho. O perfeccionista não procrastina por preguiça. Procrastina porque o padrão que estabeleceu para si mesmo é impossível de atingir.
e começar significa arriscar não chegar lá. Enquanto não começa, a possibilidade de perfeição ainda existe. Quando começa, a imperfeição se torna real. Então ele planeja infinitamente, pesquisa mais do que o necessário, prepara, organiza, estrutura, tudo menos executar de fato. A raiz, medo de julgamento e de não ser suficiente. A procrastinação do ansioso. O ansioso procrastina porque a tarefa está associada a uma emoção negativa tão intensa que apenas pensar nela já provoca mal-estar físico. Uma conversa difícil, uma declaração de imposto, um exame médico que foi adiado por meses. Quanto mais ele adia, mais a emoção negativa se intensifica e mais difícil fica começar. É um ciclo que se autoalimenta até que a crise forçada pelo prazo final se torna a única saída. A raiz, regulação emocional deficiente e hiperatividade da amígdala. A procrastinação do rebelde. Esse tipo é menos reconhecido, mas extremamente comum. O rebelde procrastina como forma de resistência a uma autoridade, real ou percebida. Pode ser um chefe, um prazo imposto, uma expectativa social ou familiar. Adiar é inconscientemente uma forma de dizer, você não manda em mim. Mesmo que a única pessoa que sofre com isso seja ele mesmo. A raiz, necessidade de autonomia e resistência ao controle externo. A procrastinação do sobrecarregado. Esse tipo não procrastina por medo ou resistência. Procrastina por colapso cognitivo. Quando a lista de tarefas é grande demais, o cérebro entra em modo de paralisia. Há tantas coisas para fazer que não consegue escolher por onde começar. Então, não começa por lugar nenhum. É o equivalente mental de travar diante de um menu com 200 opções. A raiz, sobrecarga de estímulos e ausência de priorização clara. A procrastinação do buscador de adrenalina. Esse é o mais contraintuitivo de todos. Algumas pessoas procrastinam deliberadamente, não por medo, mas porque descobriram que trabalham melhor sob pressão. A adrenalina do prazo final cria um estado de foco intenso que elas não conseguem acessar em condições normais. O problema é que esse padrão, repetido ao longo do tempo, cria um ciclo de estresse crônico que cobra um preço alto em saúde, relacionamentos e qualidade do trabalho. A raiz, dependência de estados de alta ativação para acessar motivação. O que realmente funciona para cada tipo. Agora que você identificou o seu tipo, veja o que a ciência diz que realmente funciona. Para o perfeccionista, o princípio do feito é melhor que perfeito. A solução não é baixar o padrão, é separar a fase de criação da fase de avaliação. Quando você começa uma tarefa, proíba seu cérebro de avaliar o que está produzindo. Escreva o e-mail ruim. Faça o rascunho horrível. Grave o vídeo imperfeito. Depois, você melhora. A qualidade vem da revisão, não da paralisia antes de começar. Para o ansioso, a técnica da exposição gradual. Em vez de tentar eliminar a emoção negativa antes de começar, exponha-se a ela em doses pequenas e controladas. Abra o documento. Só abra. Não escreva nada, apenas fique com o desconforto por 2 minutos. Na próxima vez, escreva uma frase, só uma. Cada exposição pequena reduz o poder da amígdala sobre aquela tarefa específica, até que o desconforto não seja mais paralisante. Para o rebelde, ressignifique a tarefa. Em vez de tenho que fazer isso, mude para eu escolho fazer isso porque quero o resultado. Parece simples, mas a diferença entre obrigação e escolha é neurológica e muda completamente a resposta emocional do cérebro à mesma tarefa. Para o sobrecarregado, a regra do 1. Quando tudo parece urgente, escolha uma única tarefa, a mais importante, e ignore deliberadamente todo o resto por um período de tempo definido. Não é sobre fazer menos, é sobre dar ao cérebro o foco que ele precisa para sair da paralisia. Para o buscador de adrenalina, crie prazos artificiais. Se você precisa da pressão do prazo para funcionar, crie prazos menores e mais frequentes ao longo do processo. Divida o projeto em entregas intermediárias com datas reais, de preferência com outra pessoa envolvida. O compromisso social cria a mesma pressão que o prazo final, mas distribuída de forma saudável ao longo do tempo. Conclusão: procrastinação não é quem você é. É o que seu cérebro faz quando se depara com uma emoção que não sabe como processar. E agora que você entende o mecanismo, o papel da amígdala, o sequestro emocional, os diferentes tipos e suas raízes,
Você tem algo que nenhuma lista de produtividade jamais te deu: compreensão real. Porque você não muda um comportamento que não entende, mas quando você entende de onde ele vem, o poder que ele tem sobre você começa a diminuir. A procrastinação vai continuar aparecendo. Isso é humano e inevitável. Mas da próxima vez que ela aparecer, você vai reconhecê-la pelo que ela realmente é. Não um defeito de caráter, mas um sinal emocional que merece atenção. E essa consciência é o primeiro passo para agir diferente. Qual dos 5 tipos você mais se identificou? Comenta aqui embaixo. Esse é o tipo de conversa que faz esse canal crescer e ajudar mais pessoas. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que vive reclamando que não consegue ser produtivo. Às vezes, a pessoa só precisa entender o porquê antes de conseguir mudar. E se inscreve no canal. Toda semana tem um mergulho novo na psicologia por trás dos comportamentos que moldam a sua vida. Até o próximo!